Bom dia. Primeiro quero agradecer à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, na pessoa da doutora Bruna, e também ao convite do Dr. Edson. Eu sou o Felipe, costumo brincar que eu sou cristão extremamente praticante, sou pai de 3 crianças, falo crianças porque o mundo insiste em dizer que a Ana Clara com seus 15 anos não é mais criança, mas para mim ela vai ser, e os outros 2, Davi e Rafaela, que são autistas, estão dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Esse assunto, quando eu sou convidado a falar, óbvio, por ser pai e viver na área da saúde, é um assunto que me é caro, mas também que traz uma série de reflexões, porque o mundo vem se transformando sobre esse aspecto, e a gente talvez não estejamos nos preparando como deveríamos. A neurodivergência, ela é marcada pela, talvez, incompreensão daqueles que a assistem. Mas é importante dizer que o autista, assim como todo neurodivergente, ele tem sim voz, mas nós temos uma certa dificuldade em ouvi-la. Isso é uma frase que eu peguei emprestada da delegada Sheila num congresso da semana passada em Fortaleza, que eu achei importante, porque alguém que está à frente de um serviço policial, se não souber ouvir o neurodivergente, ele não consegue fazer o seu trabalho. Eu imagino que esse também é a nossa realidade. Mas e se pudéssemos pedir para que um cérebro autista falasse como ele enxerga o nosso mundo? Bom, Silberman conseguiu fazer isso de alguma maneira, e ele conseguiu chegar à conclusão que aos padrões autistas o nosso mundo, ou o nosso cérebro, extremamente distraído, ele é obsessivamente sociável e também não se apega muito a detalhes, ou seja, se distrai no sentido de a gente é muito imprevisível, talvez. Bom, e observando isso, a gente percebe que a experiência de um autista no mundo pode ser caótica por causa disso, pode ser barulhenta. E eu vou pedir para vocês olharem bem rapidinho para o colega do lado. Obrigado. Percebam que, mesmo que eu tenha feito um sinal de palmas, vocês se perderam com o fato de olhar para o colega. Percebam que ao olhar para o colega, vocês sorrateiramente soltaram um sorriso, buscando ser sociável. E percebam também que ninguém colocou a mão na cabeça, mesmo eu tendo pedido isso na tela. Então, só as minhas palmas já os fizeram perder um pouco da concentração. Pois sejam bem-vindos, é assim que o Davi e a Rafaela enxergam os nossos mundos. Não é muito fácil para eles viver num mundo tão distraído quanto o nosso. Mas, então, o que não é a neurodivergência? Fato é que a neurodivergência não é uma doença. A neurodivergência é um termo utilizado pelo nosso mundo em busca de categorizar comportamentos que mostrem que há formas diferentes de enxergar o mundo e que a cabeça dessas pessoas podem ser aparente ou não, mas a cabeça deles funciona diferente. Não necessariamente o Davi é menos que eu, mas o Davi é diferente de mim. Não, talvez alguns de nós aqui, certamente pelos os últimos indicadores, aqui tem alguns autistas entre nós, mas a gente não percebe. Bom, se a gente vai partir para os números, então o CDC americano, uma instituição renomada, dá conta de que 1 a cada 31 crianças com 8 anos apresentam o transtorno do espectro autista. Se a gente passa isso para o déficit de atenção, a situação fica um pouco mais complicada, porque 1 a cada 9 crianças tem alguma dificuldade com TDAH. E para piorar, dessas crianças que estão em estado escolar, idade escolar, 1 em a cada 5 tem alguma dificuldade, seja com matemática, com escrita, ou simplesmente não consegue absorver o conteúdo que ali foi apresentado. Agora, certamente, entre nós temos algum desses públicos, eu não tenho a menor dúvida. Bom, então é importante lembrar que o autista é sim, ele pensa diferente, ele precisa da previsibilidade, ele precisa de momentos mais estáveis e de estruturas mais
bem organizadas. Talvez a gente se adapte muito facilmente a ambientes desorganizados, mas como eu disse, a minha filha Rafaela, ela não suporta nada desorganizado. Seja a minha camisa com um botão solto, seja a cama dela depois das 8h45 da noite. Isso pode causar nela um impacto bastante grande. Mas o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Bom, não quero ser alarmista aqui, mas a grande verdade é que os autistas também vivem menos. E eles não vivem menos porque o autismo mata. Eles vivem menos por motivos muito simples. Só para se ter uma ideia, números bem fresquinhos do jornal de... Esse não é tão fresquinho, de 2016. Jornal de Psiquiatria da Inglaterra. Ele dá conta de que a expectativa de vida de um autista é em torno de 16 a 30 anos a menos do que um ser humano normal. Desses autistas, a gente pode classificar aqueles que têm algum grau de deficiência intelectual e aqueles que não têm. Dentro daqueles que têm, a expectativa de vida é de só 49 anos. E em países onde a expectativa de vida normal é de 80 anos, esses que não têm nenhuma deficiência cognitiva aparente, a sua vida pode chegar até 70 anos. Mas por que isso acontece? Se o autismo não mata, e não há nada biológico capaz de matar um autista pelo fato dele ser autista, o que o mata é a falta de diagnóstico e cuidado. Sim, é muito difícil você identificar que um autista tem uma neoplasia, por exemplo. Não é tão fácil. Para se ter uma ideia de alguns dados, 80% dos autistas ou seus responsáveis dizem que têm dificuldade de visitar um clínico geral. Desse mesmo número, 72% dizem ter dificuldade em identificar se aqueles sintomas deveriam ser tratados em ambulatório. 51% sentem dificuldade com a sala de espera, o ambiente onde ele está. 56% não se sente compreendido por ninguém que o cerca na hora do cuidado. E pior, para mim é pior, porque eu já vivi isso na pele, 53% não conseguem ter uma boa interação com o médico. Então percebam, senhores, que o autismo realmente não mata, mas a falta do cuidado faz a vida ser mais curta, sim. É muito difícil. Ainda ontem, eu sempre que vou fazer uma palestra, eu estava falando com a doutora, que para mim é especialmente difícil quando eu tenho uma palestra de primeira vez. Eu tinha uma palestra sobre autismo e ontem fui fazer uma revisão e eu troquei ela inteira, né? Aí eu falei, bom, então minha esposa, Maria, senta aí que eu vou fazer para você me fala o que você acha. E ela se assustou com esses números, né? Mas aí a gente falou, poxa, quantas foram as vezes que a gente olhou para os nossos filhos e falou, ele não tem nada. E era uma infecção. Aconteceu comigo, observador. Agora imagina isso com pais despreparados, com enfermeiros despreparados, com médicos despreparados. Isso é muito mais grave. Bom, isso virou número também, né? Existe um termo chamado overshadowing, que ele mostra os erros de diagnóstico por falta de entendimento do médico. Então aqui, ó, embaixo eu pus para vocês algumas coisas que são muito características de quem conhece o público autista. Se ele está irritado, ele simplesmente está numa crise sensorial, logo passa. Mas esse é o mesmo problema de uma criança que está com infecção, com otite ou qualquer coisa parecida. O autista que tem um choro constante, não, isso é normal. Às vezes ele chora mesmo. Por exemplo, a Rafaela, ela quando assiste a alguns filmes, ela se produz tanto dentro do filme que às vezes ela chora 2 dias depois. E a gente vai entender quando ela fala que foi sobre o filme. Isso acontece. Mas nem sempre é assim. Pode ser uma cólica normal, que qualquer criança tem. Agressividade, não, isso é uma crise de autismo. Não, é muito raro, na verdade, que isso aconteça. É o que todo mundo me pergunta, mas ele tem crise, bate nas crianças. Nunca fez isso, nunca fui chamado na escola. Mas isso pode ser, sim, um sinal de doença. Então, é importante esses sinais fiquem sempre cravados para a gente. Isso é muito importante. Então, aqui eu venho trazer algumas pequenas soluções. Essa é a minha rotina, esse é o meu trabalho. Mas é importante dizer que tudo isso é possível de se contornar. Os nossos desafios eu tentei elencar em 4 etapas principais. Então, a gente falar sobre hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial. Quem aqui nunca se incomodou com uma camisa nova, com aquela etiqueta chata? Já passaram por isso? Pois é, o Davi pode passar por isso a vida toda. Uma roupa pode não ser muito legal. Há poucos dias
a gente viveu ainda está, né, um pouquinho frio demais em São Paulo, né? Tá meio brabo, né? E aí a Rafaela não gosta de blusa. Por mais que você coloque a blusa, ela tem hipersensibilidade nas mangas e é muito difícil. Mas aí a gente acorda a Rafaela muito antes, uma hora antes, começa a cantar uma música de que aquele é o dia da blusa. E aí eu cancelo as 2 agendas de consultoria da manhã para levar a Rafaela no colo, para mostrar para ela que é o dia da blusa e ela consegue ir de blusa para a escola. Ou seja, tem solução. É possível que se faça isso. Bom, e dentro dos nossos ambientes é muito possível que a gente tenha salas preparadas. E não é muita coisa não, dá para fazer com a sala de curva glicêmica, tá? Já deixo uma ideia aqui. É simples, a cor azul já ajuda muito. O excesso de barulho atrapalha demais. Cores brilhantes. Percebam que a minha apresentação hoje se concentra no máximo em 3 cores e 4 fotos. É só uma amostra que eu quero dar para vocês de que se um autista como o Davi estivesse aqui, algumas apresentações poderiam causar nele grande incômodo. Às vezes até dor. Então percebam que entrar no laboratório, a depender de como você prepara o ambiente, pode ser um motivo de sofrimento para um autista. Então existe sim a possibilidade de ter regulação tátil, de volume, de conversa e principalmente de cores e movimentos. É possível também que a gente se prepare para comunicação verbal e não verbal. Sim, alguns autistas, alguns neurodivergentes, eles não são verbais, mas é possível se comunicar. Quem é pai ou mãe aqui? Conversavam com os bebezinhos, não conversavam? Eles falavam? Então dá para falar com os não verbais também. É que a gente perde um pouco isso com o tempo, né? A gente consegue lembrar de como falar com um bebê que é nosso filho. E com o filho dos outros é um pouquinho mais difícil, mas é possível. Então existem hoje metodologias, PECs, existe pictograma, existe muita coisa para ser feito e que é absolutamente implantável em qualquer serviço de saúde. Facilitar que ao invés de uma placa escrito banheiro, não que eles não saibam ler, mas aquilo os incomoda, pode ser uma foto. Simples assim. Mostrar para eles dias antes como vai acontecer o processo de coleta de sangue, acredite, salva muito, muito. O Davi nunca reclamou de tirar sangue, mas a gente tem que avisar 5 dias antes. É um pouquinho mais difícil que um de nós. A previsibilidade, usando pictogramas, quadros, algumas formas de comunicação. Então, por exemplo, não pega na mão de um autista sem avisar que você vai pegar. É simples, né? É fácil essa, né? Então, não explique para ele com detalhes como vai ser o processo. Não, olha, você vai sentar aí e eu vou tirar seu sangue. Simples, pontual e assertivo. É mais fácil. Eles não vão precisar pensar muito. Eles vão se atentar. Lembre-se que vocês perderam a atenção e quase ninguém colocou a mão na cabeça, mas o Davi colocaria. Então preste atenção que, sendo bastante direto, será muito possível que ele tenha uma boa experiência com vocês. E por fim, olha, me deram 30 minutos, me deixaram cheio de pressa e eu estou acabando com menos de 15, doutora. Estamos bem, né? E outra coisa importante, isso eu falo em algumas palestras de pré-analítico que eu acho interessante. Em algum momento, uma pessoa teve a brilhante ideia, não sei quem foi, teve a brilhante ideia de que laboratório não é necessário agendar, simples assim. Então todos os outros serviços de saúde você tem que agendar, no laboratório é um valor, não agendar. Isso funcionou até uns anos atrás, porque se você fizer isso com uma pessoa de 18 anos, típica, não autista, ela não acredita que ela vai ficar 40 minutos no seu laboratório, sentado, esperando a tua boa vontade de atender, porque é assim que ela pensa, não que seja. Mas para nós ainda era um valor e sem agendar. Hoje não é mais assim. Agora, para um neurodivergente, isso é uma agressão. Então, em vossos laboratórios, se não há uma linha de acesso ao agendamento da coleta do neurodivergente, pensem nisso amanhã cedo. É importante e é necessário. É necessário. Então, agendar horário para neurodivergente é obrigatório. E digo que é obrigatório para vocês mesmos, porque não é fácil também lidar. É duro que eu já passei por isso com meu filho, de chegar no laboratório para tirar sangue e alguém fala, dá só um minutinho, vou chamar o segurança para segurar. Gente, é assim que funciona. Sei que vocês ficam com cara de espanto, mas é assim, a nossa realidade é assim. Eu vou segurar, eu falei, bom, poderia segurar a senhora, não, melhor não, né? Mas essa é a vontade que dá muitas vezes, a falta de preparo, isso é triste, né? Então,
preste atenção que eu já dei uma dica aqui, a sala de curva glicêmica, depois das 10 horas, geralmente ela está vazia. Aproveite essa sala, faça uma sala sensorial, minimamente sensorial, não precisa fazer coisas incríveis e sensacionais. Sim, existem experiências maravilhosas, o Fleury é um que faz muito isso. Os aeroportos do Brasil têm feito trabalhos incríveis, aeroporto de Recife, aeroporto de Campo Grande, existem aeroportos preparados para isso. O aeroporto é um lugar de extremo desconforto para o autista, mas é possível sim. Então levem isso para dentro de casa, analisem os vossos ambientes, é totalmente possível e necessário que você faça isso. Por fim, eu quero deixar uma mensagem que talvez soe um pouquinho dura, mas eu queria que fosse dura mesmo. O autista não precisa dos vossos esforços, nem da sua empatia. Na verdade, é vocês que precisam lidar com o novo normal. Eles são pacientes, são clientes, estão todos os dias por lá. Então, não estão fazendo um favor. Não é só bonitinho, é necessário. Simples assim. E tudo que fizermos, que façamos com amor, que certamente vai dar certo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.